da redação do Jornal Diário de Teresópolis, atualizando a situação do nosso município nessa pandemia do novo coronavírus. E a notícia é que mais 17 casos foram confirmados pelo Gabinete de Crise da Prefeitura. Segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde, já são 155 casos positivos para a Covid-19 em Teresópolis. E nessa atualização, ontem eram 138, hoje 155. E nessa atualização, mais uma criança. Até então eram 3 crianças infectadas, agora são 4 crianças, além de 75 homens e 76 mulheres. O número de internações também subiu. Até ontem eram 22, agora são 27, sendo 7 entre as pessoas que tiveram a confirmação para a Covid-19, 3 estão em estado grave e outras 20 são de pessoas em situação suspeita. E dessas suspeitas, desses casos que ainda aguardam os testes, 3 estão em estado grave. Também subiu o número de mortes investigadas em Teresópolis. Até ontem eram 2, agora são 4 mortes investigadas em que a Prefeitura aguarda o resultado do exame encaminhado para o LACEN, no Rio de Janeiro, além de 2 óbitos terem sido confirmados já em nosso município. O número de casos descartados também subiu, eram 175 e agora são 200 casos descartados. Por outro lado, o número de ocorrências suspeitas também continua crescendo. 230, ontem eram 210. Números do Gabinete de Crise da Prefeitura, está aí a data, atualizadíssimo. Situação preocupante do município. Lembrando que esses casos são resultados de exames realizados 2 semanas atrás, né? Os exames vão para o LACEN no Rio de Janeiro e retornam. Agora, com essa atualização, o que preocupa também é que Teresópolis já é a cidade que tem mais casos de Covid-19 confirmados até o momento. A Prefeitura de Petrópolis também liberou o boletim e a informação é que lá, que tem muito mais habitantes que Teresópolis, né? Mais de 300 mil habitantes em Petrópolis, aqui cerca de 180 mil, em Petrópolis 148 casos positivos, enquanto por aqui 155. Lá em Petrópolis, outros 145 casos são analisados e aqui 230. Ou seja, comparando o número de pessoas, o número de confirmações e casos em análise, é preciso repensar o que está sendo feito em nosso município. Em Nova Friburgo, o terceiro município nessa tríade dos principais da região serrana, são 47 casos, desses 47, 15 profissionais da saúde e 19 casos recuperados, né? 49 suspeitos e 19 recuperados. Eu acabei não falando dos casos recuperados aqui em Teresópolis, mas o número é o mesmo dos dias anteriores. 9 casos recuperados em Teresópolis, em Friburgo 19. Petrópolis não informou. O Ministério Público conseguiu uma decisão favorável contra a realização de carreatas e passeatas, pedindo a reabertura do comércio, como a que foi realizada aqui no município na última segunda-feira. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve decisão favorável ao agravo de instrumento interposto contra os organizadores de atos públicos em defesa da retomada das atividades econômicas e sociais, em meio à pandemia do novo coronavírus e em desrespeito a todas as medidas de restrição voltadas para barrar o contágio e a expansão da Covid-19. A desembargadora Mariana Fux, da 25ª Câmara Civil, deferiu a tutela de urgência para, enquanto perdurarem as medidas restritivas, determinar a efetivação de medidas preventivas que coíbam carreatas e passeatas que violem os decretos municipais e estaduais, identificando os infratores para eventual responsabilização, sob pena de multa no valor de R$ 50 mil. Em sua fundamentação,
o MP ressalta que nenhum direito constitucional tem caráter absoluto, de modo que a liberdade de expressão encontra seus limites na proteção aos direitos à vida e à saúde, inclusive no que tange aos princípios da precaução e prevenção. Na segunda-feira, um dia antes da decisão judicial, um evento do tipo foi realizado em Teresópolis, após convocação feita por uma página de apoio ao presidente na rede social Facebook. 20 de abril, a Prefeitura de Teresópolis recebeu mais de 1.000 denúncias relacionadas a estabelecimentos comerciais que estariam funcionando de maneira irregular e desrespeitando as medidas restritivas relacionadas ao Covid-19. No início desta semana, um desses estabelecimentos acabou sendo fechado pela Prefeitura, segundo informações do setor de fiscalização, uma loja de utilidades na Avenida Delfim Moreira que, mesmo sendo proibida de funcionar, estaria permitindo a entrada de clientes e, por conta disso, acabou sendo vistoriada pelos fiscais da Prefeitura e agora proibida de funcionar. O ministro da Saúde, Nelson Tais, falou sobre a preocupação em relação à escalada da Covid-19 e também sobre o número de pacientes recuperados no Brasil. O ministro da Saúde explicou que o crescimento acentuado do número de casos confirmados e de óbitos demonstra um agravamento da situação do novo coronavírus no Brasil. Como a gente tem uma manutenção desses números elevados e crescentes, a gente tem que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo, como um agravamento da situação. O Ministério da Saúde afirmou que está trabalhando para atender as demandas dos estados e municípios mais afetados. Nós estamos distribuindo em torno de 185 respiradores para aqueles estados e municípios mais afetados. Agora a prioridade mudou. Estamos distribuindo também novos kits quantitativos de EPI para os estados mais complicados também, e estamos contratando recursos humanos pelo Ministério da Saúde para reforçar as equipes de saúde que estão combatendo nesses estados e municípios também. Agora a atualização dos números do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde relacionados ao novo coronavírus. De acordo com o último levantamento, já são 78.162 casos confirmados no Brasil e o número de mortes chega a 5.466. O número de recuperados se mantém na média de 44% a 45%, ou seja, 34.132 pacientes se recuperaram da Covid-19 no país. No estado do Rio, são quase 9.000 casos, 8.869, e o número de mortes chega a 794, mas, segundo o governo estadual, 295 ocorrências ainda estão sendo investigadas. Diante dessa pandemia, os professores estão tendo que se reinventar para continuar na nobre missão de ensinar. Para falar sobre essa nova fase em um projeto relacionado a videoaulas, a repórter Paola Oliveira conversou com o professor Leandro Costa. Com a maior parte da população em quarentena, todos estão buscando a melhor alternativa para se adaptar à mudança, trabalhando e estudando em casa. Foi pensando nesse isolamento social que o professor de biologia, Leandro Costa, muito conhecido aqui na cidade por dar aulas em colégios como o SEB e o Unifeso, resolveu criar vídeos educativos com diversos temas do mundo da ciência. Tudo bem, professor? Tudo bom, Paula. Como é que você está? Tudo bem também, nessa quarentena aí, né? A gente está tentando se adaptar um pouquinho ao que está acontecendo nesse momento. É verdade. Professor, conta pra gente, como que surgiu a ideia de fazer os vídeos? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente foi pego numa certa surpresa com a velocidade da disseminação dessa doença e a velocidade com que ela chegou aqui no Brasil.
Bom, a gente já conhecia pelo menos um pouco sobre ela, mas ninguém estava esperando esse tsunami acontecendo tão rápido em todos os lugares do mundo. Então, eu pensando numa forma de provocar, na verdade, um problema para os meus alunos, um problema menor para os meus alunos, porque todo mundo foi para casa, né? A gente precisava continuar um pouco, continuar o nosso ano letivo, a gente precisava deixar os nossos alunos ainda em contato com o conteúdo, para que a cabeça não ficasse parada, porque ficar em casa preso sem orientação é realmente um problema muito sério. Então eu comecei a pensar numa forma de tornar esse momento na casa dos alunos de estudo de uma forma um pouco mais prazerosa, mais parecida com aquilo que a gente faz em sala de aula. Leandro, conta pra gente como que é essa interação com os alunos nesse meio virtual. Então, eu posso dizer para vocês que a gente está quebrando paradigmas. É um novo paradigma que todos os professores estão vivenciando nesse momento, Paula. É uma situação muito diferente da usual. A gente utilizava mídias sociais, nós utilizávamos as mídias sociais, na maioria das vezes, como uma forma de comunicado, como uma forma rápida de comunicação com os alunos. Então, o WhatsApp, então, o Facebook era algo comum. Mas, até então, a gente não havia testado as possibilidades das mídias para questões de aula propriamente dita. Então, eu acho que para mim, para todos os professores, está sendo muito trabalhoso nesse momento. A gente está trabalhando 70%, 80% mais do que trabalhava na época das aulas presenciais. A gerir ambiente virtual de ensino, gerir criação de conteúdo, fazer uma aula virtual como essa, por exemplo, que eu estou criando, que é uma videoaula, ela demanda um tempo de trabalho em cima da edição, em cima do pensar da aula. Ela não pode ser igual uma aula de sala de aula, ela tem que ser uma aula mais curta, porque senão o aluno se desprende mais rapidamente da aula. Então, a gente está vivenciando um momento de pensar como acessar a cabeça dos alunos sem poder olhar, o que para mim é o mais difícil. Quando eu não consigo ver o meu aluno, as reações desse meu aluno, é muito difícil de entender se ele realmente está compreendendo ou não. Leandro, eu observei que os vídeos têm uma pegada descontraída, né? Como aquele vídeo do sistema imunológico que você aparece com o chapéu. Por que você trouxe esse formato mais leve para o conteúdo? Então, a gente está vivendo num momento em que a gente tem muitas informações pesadas sobre a gente, né? Aquele vídeo do chapéu estava falando sobre o sistema imunológico, né? Falando sobre o sistema de defesa do nosso corpo e tentando mostrar um pouquinho como é que o nosso corpo reage a algo que hoje está muito forte na mídia, falando sobre o Covid-19 a todo momento. Então, se eu trouxesse uma pegada um pouco mais pesada, talvez ele levasse os alunos a um outro tipo de entendimento. Eu acho que a gente precisa manter a leveza, mas assim, as minhas aulas presenciais elas não são muito diferentes dali. É claro que eu não chego de chapéuzinho, aquele chapéu foi um acaso, que o chapéu do meu filho estava do meu lado, eu resolvi colocar na cabeça e testar para ver se funcionava. Eu achei que ficou legal e a gente seguiu. Leandro, você acredita que depois desse isolamento social, os seus alunos vão ter um novo pensamento, uma nova visão em relação à ciência, à vida, à natureza? Eu acho que a gente está num momento de quebra de percepções do mundo muito forte. Assim, a gente cresce nos momentos de crise, né? E eu acho que esse é o momento de crise que precisa nos fazer repensar da importância da ciência como uma ferramenta que não é perfeita, porque não existe ferramenta perfeita, mas que é a melhor ferramenta que nós temos para discutir o mundo, a importância do estudo para se compreender melhor o mundo e para não ficar na superfície apenas das falas. A gente precisa aprofundar as nossas convicções e os nossos entendimentos. Muito obrigada pela sua participação aqui na Diário TV. Muito sucesso com os vídeos e com essa nova forma de ensinar. Tá certo, Paula. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. Os vídeos estão abertos para quem quiser acessar. Esses vídeos têm lista de exercícios juntos, com link posto no próprio vídeo. Para quem quiser acessar, Paula, é só procurar por professor Leandro Costa lá no YouTube, que você consegue achar, ou prof. Leandro Costa, que é fácil de achar. Então, sigam estudando. Essa aqui é a minha dica. A cabeça parada é um problema para a gente continuar nesse novo mundo que se abre na nossa frente. Então, fica a dica para você aí de casa, hein? Eu volto com a redação. É com você, Marcelo.
sempre, seguindo em frente. Nesta quarta-feira, a Prefeitura começou a distribuir máscaras que foram doadas por empresários da cidade. Cerca de 20 mil máscaras foram doadas por empresários ao governo municipal, ao gabinete de crise da Prefeitura, e esse material começou a chegar a alguns bairros, para a Prefeitura espere comece a ser utilizado pela população. Afinal de contas, se todo mundo estiver usando sua máscara, seu equipamento de proteção individual, a chance de propagação do vírus é bem menor, Precisamos nos unir, cada um fazer a sua parte. Usar máscara nem é tão difícil assim, E muita gente insiste em não utilizar, senão ficará muito difícil sair logo dessa quarentena. Falando em doação e participação, no início da semana, a equipe do setor Maria da Penha, a Patrulha Guardiões da Vida do 30º Batalhão de Polícia Militar, começou a distribuição de cesta básica em Teresópolis. São duas equipes que se dividem para atender aí as regiões diferentes da cidade e estão entregando cestas de alimentação, cestas básicas, para as mulheres que são acompanhadas pelo projeto, esse importante projeto que começou aqui no quartel, um dos primeiros quartéis a receber o Maria da Penha foi aqui, e no ano passado ganhou um grande destaque, um grande apoio, e agora vem sendo ampliado para outros municípios do estado. Bom, mais de um mês nessa luta, principalmente aqui no Brasil, mais intensa no combate à Covid-19, mas ainda tem muita gente que não sabe fazer o básico, pelo visto. Então, o nosso ajudante diário aqui, o Pedrinho, era a Isabel e o Pedrinho, mas agora está mais o Pedrinho e a Isabel Pérez, fisioterapeuta, dando mais uma dica em casa para você se proteger da Covid-19 e aliar essa proteção, esse trabalho com os pequenos. Eu tô aqui, beleza, com a mamãe. Tô aqui pra fazer sabão. Oi, tudo bem? Fala, eu tenho uma dica pra você. Eu tinha uma dica pra você. Vamos lavar as mãos? Vamos lavar as mãos? O que faz pra lavar a mão? Assim, botei sabão. Isso, bota sabão. Agora pode botar. A mãe vai ajudar. Pronto, e agora? Esfrega mais, filho. Ensina como é que faz pra esfregar. Isso. Agora em cima. Em cima da mão, aqui assim. Como é que é? Isso. E na outra? Isso. O que faz com os dedinhos? Cada dedinho. Cada dedinho. Vai lá. Cada dedinho. Pacientemente. Agora, ó, um C assim, ó. Um mostrinho. Uau! Isso. Agora faz mostrinho na outra mão, aqui assim. Assim, ó. Faz mostrinho aqui assim, ó. Assim. Esfrega assim. Pra limpar as unhas. Muito bom! E agora? Agora liga. E faça uma mão na outra. Cheiro bom? Cheiro bom? É cheirinho de sabão. Né? Muito bem. E agora o que a gente faz? Seca. Seca a mãozinha. Como Pedrinho, lave as mãos, faça a sua parte, pois só assim poderemos diminuir essa curva de contaminação da Covid-19. Notícias policiais. A PRF, a Polícia Rodoviária Federal, apreendeu uma grande carga de material entorpecente que seria entregue em Teresópolis, 291 embalagens de cocaína, totalizando quase meio quilo dessa droga, e mais 20 embalagens de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. O motoqueiro foi abordado na estrada BR-040 e informou que seguia para Teresópolis. Um homem que conduzia essa moto mora em Juiz de Fora, Minas Gerais,
e, segundo ele, pegou essa droga na favela de Acari, no Rio de Janeiro, e entregaria em Teresópolis. Na manhã desta quarta-feira, um acidente chamou a atenção de quem passou pela Avenida Presidente Roosevelt, próximo ao Hotel Alpina. Esse veículo, um Fiat Punto de cor prata, seguia sentido Petrópolis, né? Sentido Posse, sentido Parque do Imbuí, naquela direção ali, quando o motorista perdeu o controle da direção e acabou invadindo esse local, esse ponto de ônibus, né? Derrubando aí o ponto de ônibus em frente à entrada do Hotel Sesc Alpina. O motorista estava sozinho no veículo e teve apenas ferimentos muito pequenos, ferimentos leves. Foi atendido no local pelo Corpo de Bombeiros, né, que também ajudou a controlar um princípio de incêndio no veículo após essa forte colisão. Segundo apurado pelo colega José Carlos Cacau, né, o Cacau Repórter, que esteve lá pela manhã, o motorista teria cochilado, né, depois de um plantão de 24 horas puxando direto e seguindo para casa, acabou cochilando e invadindo o acostamento e atingindo a parada de ônibus, isso às 5 da manhã, então, portanto, nesse horário não havia ninguém aguardando o coletivo nesse local, só o motorista, principalmente com prejuízo financeiro só, mas um susto apenas, né, diante do quadro da situação que ficou esse veículo, esse Fiat Punto. Essas e outras informações você confere em nosso site, netdiario.com.br. Lá você se cadastra, recebe a nossa versão digital do Jornal Diário de Teresópolis, pode encaminhar pelo WhatsApp, pode passar para a família e também pode acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Como falo sempre aqui, no YouTube você ainda pode assistir a Diário TV, né? Tem um parente que mora fora de Teresópolis, quer acompanhar as notícias de Teresópolis, passe o nosso canal do YouTube e ao vivo você vê a Diário TV e as notícias locais. Fechando esse boletim de notícias, imagens da nossa principal estrada, da principal via de acesso ao município, a Rio Teresópolis, que momentaneamente está restrita, né? Afinal de contas, só entra em Teresópolis quem é morador da cidade ou quem está fazendo entregas. Então, você que não está podendo pegar a estrada, né? Visto que essa situação se repete em outros municípios também, algumas imagens bonitas ao longo desse trecho da BR-116.